palavra que a liturgia de hoje nos apresenta convida-nos a manter com Deus uma relação estreita, uma comunhão íntima, um diálogo insistente. Só dessa forma será possível ao crente aceitar os projetos de Deus, compreender o seu silêncio, respeitar os seus ritmos, acreditar no seu amor. O evangelho que hoje nos é proposto vem na sequência do discurso escatológico sobre a vinda gloriosa do Filho do Homem. A parábola do juiz e da viúva deve ser entendida neste ambiente. Saudações, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos aqui ao canal do Padre Tinaka. Eu me chamo Tinaka Justin Berry, o padre da congregação dos Oblatos de São José. Trazemos neste dia ao seu redor a reflexão dominical com os leigos. Isso é a nossa atividade semanal para ajudar a envolver, formar os leigos no bom conhecimento da palavra de Deus, principalmente baseando-se no Evangelho do domingo. Comigo, nesta vez, está o nosso convidado, o Marco Ferrão. Bem-vindo aqui no canal do Padre Tinaka. Olá, Padre Tinaka. Olá a todos vocês que nos assistem. É um prazer estar aqui. Como sempre, peço para vocês aí, deixem o seu comentário no vídeo, curte, compartilha, né? Nos ajude a espalhar a palavra de Deus aí para todos os seus amigos, familiares, e com isso a gente ganhando mais importância no YouTube, a gente consegue fazer esse vídeo alcançar ainda mais pessoas. E como de nosso costume, vamos iniciar com uma oração breve invocando o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém. 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 O Evangelho apresenta-nos mais uma etapa do caminho de Jerusalém. Nosso tema do Evangelho de hoje é a persistência na oração. Orar sem cessar, orar sem desanimar, rezar sempre. Jesus diz aos seus discípulos: rezem sempre sem se cansar. E hoje ele nos conta uma parábola, a parábola do juiz corrupto. Ele diz que havia um juiz em certa cidade que não temia a Deus nem respeitava nenhum ser humano. E uma viúva daquela cidade costumava ir até ele e dizer: tome uma decisão justa por mim contra o meu adversário. Por muito tempo o juiz não quis, mas eventualmente ele pensou: embora seja verdade que eu não temo a Deus nem respeito qualquer ser humano, esta viúva continua me incomodando. Eu vou dar uma decisão justa para ela, para que ela não venha mais me atacar. O Senhor disse: preste atenção o que o juiz desonesto diz. Não garantirá Deus então os direitos de seus escolhidos, que o invocam dia e noite? Será que ele vai demorar para respondê-las? Eu lhes digo, ele cuidará para que a justiça seja feita para eles rapidamente. Mas quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A parábola é dirigida a uma comunidade cristã cercada pela hostilidade do mundo, que começava a ver no horizonte próximo o aspecto das perseguições que estava para acontecer, não é? E que estava desanimada, porque aparentemente Deus não escutava as súplicas dos cristãos e não intervia no mundo para salvar a sua igreja. No entanto, ao contrário do que parece, Deus não abandonou o seu povo, nem é insensível a seus apelos. Ele tem o seu projeto, o seu plano e o seu tempo próprio para intervir. Aos cristãos resta moderar a sua impaciência e confiar que ele não deixará de intervir para nos libertar. Ao utilizar a imagem da viúva, Jesus está revelando a gratuidade de Deus.
Não temos méritos diante do Senhor. Ele nos escuta por bondade. Ensina que devemos nos apresentar diante do Senhor com o coração despojado, sem garantias, sem possibilidade de trocas com um Deus. Esse Deus faz justiça, principalmente aos humildes de coração, aos pobres e injustiçados. Outra aplicação do Evangelho diz respeito à perseverança. A insistência é consequência da nossa confiança. Perseverar é acreditar que é possível reverter o estado das coisas, pois o Senhor está ao nosso lado. A insistência na oração é sinal de confiança filial. Deus sabe do que precisamos, mas pedir a Ele nos educa para uma atitude de filiação. Nem precisaríamos contar tudo a Deus, pois Ele conhece nossas necessidades bem antes de pedirmos. Contudo, permite que clareamos um pouco mais, pois Ele sabe que nós precisamos desabafar, dizer do que necessitamos, exercitando a nossa confiança no Deus que é Pai de bondade. Contudo, a persistência na oração não deve ser entendida como uma tentativa de mudar a mente de Deus, como se Deus não estivesse disposto a nos ajudar em primeiro lugar. Nós somos aqueles que precisamos mudar. Não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita, Senhor. Sua vontade é a nossa paz, seu jardim é o nosso deleite. Sua morte na cruz é seu dom de fé e um amor que cura e salva todos nós. Ele encontrará fé e amor semelhantes vindo de nós em troca do amor que ele derramou por nós? Não é fácil manter a calma em um mundo inquieto e infeliz, ou ser paciente em um mundo enlouquecido com mudanças constantes. A falta de perseverança na oração existe porque nem sempre esperamos com paciência. Queremos que a nossa prece seja atendida hoje, agora, neste exato momento. Por vezes, queremos que a nossa prece seja atendida do nosso modo. Devemos confiar que Deus atende o nosso pedido da melhor forma, não necessariamente do modo como queremos, ou na hora em que queremos. A fé nos leva à perseverança, diante das demoras de Deus, diante da cruz de cada dia. A fé é um arriscar-se em um mundo sem garantias aparentes, sem pressa, sem clarezas. São João da Cruz nos diz que nunca desista, jamais pare de orar e de esperar despojado e vazio de tudo, porque se o fizerem, Deus não tardará a vir. Esperar no Evangelho tem também um sentido escatológico. Deus, por vezes, demora a realizar a sua justiça como uma oportunidade de conversão. Na igreja primitiva, questionava-se sobre a demora da vinda do Senhor, porque acreditavam que, em poucos anos, Deus voltaria para consumar o seu reino. A demora da parúzia, do juízo final e da vinda do reino justifica-se na medida em que entendemos o tempo em que vivemos como o tempo penúltimo. O tempo da conversão, da preparação para a plenitude. Mas será que Deus encontrará fé sobre a terra? Deus sempre faz a sua parte, ao seu tempo. É verdade, e isso sempre será uma verdade real. Né? No entanto, como nós dissemos, nem sempre estamos dispostos a esperar. Diante disso, o Senhor nos concede a oportunidade para que escolhamos o seu reino e a sua graça, pois é preciso que façamos a nossa parte. Portanto, nós também devemos dizer e perguntar: sim, o amor de Deus nunca falha e Deus nos amará até o fim. E ainda mais até a eternidade. Sim, Deus é fiel, mas e a nossa própria fé? Estamos nós também prontos para nos levantar e fazer eco da resposta de São Pedro à pergunta de Jesus quando todos os abandonavam? Você também vai embora? Ele diz. Estaremos prontos para responder naquele dia como Pedro? A quem iremos, Senhor?
pois só tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, devemos ser persistentes em nossas orações. Devemos rezar sempre, sem cessar. Nunca parar de pedir e acreditar. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Mas afinal, como rezar em meio ao incessante barulho e clamor da vida moderna? Devemos lembrar que o silêncio também é oração. Podemos dizer que a oração é a resposta. Mas o que é essa oração que se torna a resposta? A oração é simples. É o dom de uma pessoa, o dom do próprio Jesus Cristo. Sua presença é uma fusão de cores, a partilha de vida e amor, não é? Funde todos os corações. Sua consideração e perdão mútuo são gigantescos. Às vezes suas palavras são ditas em voz alta, às vezes com o silêncio das lágrimas. Mas sempre, sempre tenha em mente que Ele estará conosco. Rezem sempre, incomodem o céu. Nosso Senhor nunca está longe e nós nunca estaremos sozinhos. Muito bom. Então, a oração continua a ser uma arma muito importante para a nossa defesa e também para obter o que estamos procurando, o que realmente desejamos. Claro que a parábola chegou, né, no seu contexto e daí as pessoas ficam perguntando, né? Tem aqui algumas perguntas que eu já guardei por essa reflexão. Então, como é que podemos entender essa parábola na luz daquele juiz que Jesus Cristo falou, né? Porque parece que estava comparando esse juiz terrível, esse juiz que não temia a Deus, nem os homens, comparando esse juiz com o nosso Pai. Será que Jesus está tentando nos ensinar algo diferente? Será que Deus Pai age do mesmo jeito com aquele juiz? Ou o que Jesus queria nos ensinar nessa parábola? É, de fato, Jesus, sempre que ele queria ensinar algo importante, ele colocava uma parábola, né, para melhor facilitar o entendimento dele, né, das questões dele, né? Aqui, de forma alguma, ele está querendo dizer que o nosso Deus, que é o Deus da bondade, o Deus do amor, é como esse juiz perverso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele coloca um juiz, um humano que não teme Deus, não teme a ninguém, e faz ele resolver o problema da viúva a ter um julgamento justo, porque essa juíza fica o tempo todo no pé dele, fica lá azucrinando ele a todo momento. Chega uma hora que ele não aguenta mais, e para se livrar dessa mulher da vida dele, ele foi lá e deu uma sentença justa para ela, para que ela nunca mais viesse incomodar ele. E Jesus, quando usa isso, é para se referir a Deus, ele fala o quê? Imagine então o nosso Pai. Imagine só Deus, se esse juiz que não teme a ninguém, que é um ser humano desprezível, ajudou essa pobre mulher porque ela pediu insistentemente, imagine o nosso Deus, que é um Deus de amor e bondade, né? Então peça para ele sempre, reze para ele, incomode ele, reze para os céus, incomodem os céus. Porque quando você fizer isso, inevitavelmente Deus vai ouvir você por muito menos. Você nem vai precisar colocar tudo, ele vai te responder. Não é? Esse é o significado da parábola, esse é o significado do evangelho de hoje. Oração persistente, rezar sempre, nunca desanimar, nunca desacreditar, não é? Peça sempre a Deus, Deus vai estar sempre com você e Ele sempre vai atender as nossas preces, até de uma forma, mesmo que seja de uma forma que nós não possamos compreender ali naquele momento, porque Deus sabe sempre o que é melhor para nós, não nós, né? Então, esse foi o motivo de juiz escolher um juiz, um ser humano desprezível, para fazer comparação ao Deus. Falar, olha, se esse cara que não presta já está fazendo tudo isso porque uma mulher humilde, uma viúva, né, que era praticamente ninguém no mundo que Jesus conta essa parábola, imagina Deus que é bondoso, que é amoroso, que ama você, que vai fazer de tudo por você. É óbvio que ele vai te ouvir, não é? Esse é o contexto dessa homilia de domingo, né, que pelo menos eu acredito que seja, né, uma oração persistente, um incômodo aos céus, né? Deus só vai agir se você pedir, se você incomodá-lo, se você for em busca disso, né? É o buscar para agir, né?
Acredito Ah, muito nisso. isso aí. Muito boa explicação. Na verdade, Jesus não compara esse juiz colocando ao lado com Deus, não. Jesus está até menos dando um contraste que Deus que é muito É um bom. contraponto. Isso mesmo, ele pode até. Imagina se uma pessoa muito mal pode ser assim, imagina Deus do outro lado, que é bom demais, que vai nos atender, que vai nos escutar cada vez que rezamos. Então, e outra pergunta aqui, essa viúva na parábola, o que ela vai representar agora? O que ela representa na verdade? Da outra, no domingo passado, os leprosos somos nós, né? Éramos nós, né? Nesse domingo nós somos a viúva, né? A viúva são todos nós, né? Que precisa pedir. Nós não somos ninguém face a Deus. Deus não precisa de nós para nada. Muito pelo contrário também. Nós precisamos de Deus na nossa vida, nos nossos corações, ao nosso redor, né? A viúva, quando Jesus coloca essa viúva, ele significa que é a pessoa mais humilde que existia naquela época, né? Ou seja, que não tinha bens, ela não tinha nada, ela não tinha direito nem sequer à própria vida, porque as mulheres pertenciam aos seus homens. Quando virava viúva, então, nossa, era impressionante como a mulher sofria naquela época, né? E Jesus usa exatamente esse contexto para dizer, olha, você é a viúva. Você precisa de oração, você precisa rezar sem parar, você precisa incomodar o céu, você precisa incomodar Deus, você tem que pedir, você tem que fazer o seu agir, você tem que dar o seu melhor, porque não adianta pedir e não ir buscar. Então você precisa buscar, faça como essa viúva fez, vai até lá todo dia, vai lá, fica lá em cima dele, fala, olha, e o meu, cadê o meu? Ó, lembra de mim, Senhor, por favor, lembra de mim, né? Eu sempre costumo é, falar com meus amigos sobre misericórdia de Deus, né? Para que se um dia você tiver que pedir algo a Deus, peça sempre por misericórdia. Porque se você pedir por justiça, a chance que você tem de ir parar no inferno é gigantesca, né? Então, peçam sempre isso, como a juíza fez. Ore sem parar, reze sempre, vá sempre ao seu pedido central e peça sempre a Deus para que Ele possa te conceder aquilo da forma que você quer. Porque se não for dessa forma, certamente Ele tem uma outra muito melhor para você. Muito bom, Marco. Muito obrigado, viu? Olha, a minha contribuição está nesse contexto mesmo. A parábola, né, quer nos ensinar algo muito importante. Claro que é bom rezar, é bom pedir com insistência, e claro que Deus Pai tem como nos conceder essas coisas. Mas vamos entender que não tudo que pedimos a Deus que devemos receber. É como um filho pedindo qualquer coisa para os pais. O filho não vai pedir para o pai, me dê uma faca. E o pai sabe que a faca vai mexer, vai machucar o filho. O filho não vai poder usar a faca direto. O pai não vai dar para o filho essa faca. É por isso que quando a gente pede alguma coisa de Deus, a gente tem que entender que existe a vontade de Deus e se for a vontade de Deus, vai nos conceder. E se Deus já achar melhor que esse pedido não vai ser para o nosso bem, ele vai deixar a gente entender sua vontade para o melhor, para a melhor situação, para que a gente vai receber outra coisa em troca daquilo que estamos pedindo em erro. Então, isso é muito importante. A parábola realmente nasceu, como que o Marco falou, no contexto que o povo estava esperando a parousia, né? A segunda vinda de Cristo. E o povo ficou esperando. Aqui Lucas vai fortalecer a fé do povo, dizendo que, olha, devemos orar com persistência, devemos orar que vai chegar, né, vai voltar Jesus. E agora, nesse contexto, Jesus vai contar essa parábola para situar, né, no contexto que eles estão esperando. Por isso que deu a figura daquele juiz terrível, né, porque naquela época existem juízes humanos, esses juízes que o Império né, colocou para mexer com o povo, os juízes que não temiam o povo, os juízes que exploravam o povo, muito corruptos, os juízes.
e eles só fizeram o que eles quiseram. Por isso que o povo tinha medo desses juízes terríveis. Mas a mulher também tinha outra arma poderosa, muito forte. Isso foi a oração persistente. Ela persistiu e o juiz liberou. Assim, quando a gente está buscando algo de Deus, devemos entender que existe na mão de cada cristão essa arma muito forte, a arma poderosa, que é a oração, que devemos rezar até que Deus nos mostre a sua vontade. Então, irmãos e irmãs, se você está fazendo os seus pedidos, rezando, tem uma boa notícia, que Deus vai te atender certamente. Ele é o Pai de bondade, ele é Deus bondoso. Então, muito obrigado, Marco, pela sua presença mais uma vez, que Deus abençoe. E os nossos irmãos e irmãs, vocês que estão assistindo, continue com suas perguntas, dê um like, comente e também compartilhe esse vídeo para que possamos chegar a mais pessoas que vão visualizando o nosso vídeo. E também, se tiver alguma dúvida, não esquece de deixa lá e a gente vai atender depois essas dúvidas. Concordo com o Padre Chinaca e faço um adendo aqui também para você que nos assiste. Assista aos vídeos anteriores. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal do Padre Chinaca, assista os vídeos anteriores. Alguns deles são mais longos porque tem um grande conteúdo teológico dentro deles, um grande volume de estudo dentro deles, né? Então é uma arma poderosa para fortalecimento da própria fé. Em um desses vídeos atrás, a gente falou muito sobre a vontade de Deus, né? Sobre o pedir, a oração persistente, também numa forma de um outro contexto, mas que junto com esse, né, certamente vai te dar um poder de compreensão muito maior sobre essas parábolas, sobre a história de Jesus, o que ele passava para os seus discípulos e o que é válido para nós até hoje. Então, façam como o Padre Chinaca orientou a gente, né? Curta, comente e compartilhe esse vídeo. Passe ele pelo WhatsApp aí, para o link pelo WhatsApp para os seus amigos, para os seus parentes, né? Nos ajude a fomentar a palavra de Deus no coração de todos aqueles que creem, né? E aqueles que ainda não creem possam começar a crer através desse entendimento, né? E essa é a importância de cada um de nós nesse mundo, né? É um prazer, Padre Chinaca, mais uma vez estar presente aqui. Agradeço o convite e sempre que precisar, vou estar às ordens aí, pode ter certeza. Valeu, Marco. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.